Tá todo mundo chocado com o Trump, né? Meu Deus do céu, da onde ele tirou essas ideias de tarifa? Mas que ideia burra! Da onde que o Trump tirou essa ideia? Que economista que deu essa ideia de tarifa geral pro Trump? De usar a tarifa como uma arma de guerra. Mas descobriram quem foi que deu essa ideia pra ele. O cara aqui fez um vídeo, gente, falando sobre esse maluco, esse Peter Navarro, que é o economista do Trump, e da onde saiu essa ideia de tarifa. Se você achava que essa história era absurda, você vai rolar no chão agora. Bem-vindos a esse canal, eu sou Carol Zócoli Brócoli, sou comediante, também sou formada em filosofia. Então nesse canal aqui eu procuro pensar um pouco sobre o que está acontecendo nesse mundo. E rir também, né, porque ainda não paga tarifa para rir. Eu vi um vídeo, que é um vídeo que está em inglês, com esse cara que fez esse levantamento desse Peter Navarro aí, que tá um vídeo excelente. Mas é um vídeo que tá em inglês, então se eu fizer o react dele aqui, eu vou colocar a legenda só em português. Eu fiz a transcrição do vídeo, traduzir para o português. Então, eu posso ler essa tradução com vocês e eu mostro o vídeo original, mostro, né, o vídeo original que deu, mas eu leria em português. Então, fazer uma pesquisa aqui de mercado com vocês. Se vocês preferem ler em português ou assistir com legenda. Sim. Então, eu vou ler em português. Eu vou colocar aqui o texto bonitinho. Então, o vídeo é esse. He made it all up. É o Nolan Matias. Tá vendo aqui o nome dele? Tem 106 mil inscritos. E esse aqui é o vídeo. Então, aqui tá a tradução. Então, vamos lá. Vamos ver como é que... Da onde o Trump tirou essa ideia de jirico. Quem é o jirico que deu essa ideia aí pro Trump? Vamos lá. Então, o vídeo começa, ok. Sem insano, esse é o Peter Navarro, um economista formado em Harvard e conselheiro sênior do presidente. Ele também é um lunático por trás das políticas comerciais de Trump. E eu não estou brincando. Ele é realmente um lunático que, entre outras coisas, admitiu ter criado um economista fictício de Harvard para apoiar suas ideias econômicas malucas. Ele admitiu que ele criou um economista fake que supostamente teria se formado em Harvard, que seria um economista que apoiava suas ideias. Já começou o estelionato. E ele colocava esse economista fake para apoiar ele tanto em livros dele quanto em memorandos em Washington que ele escrevia, que desempenharam um papel fundamental na regra comercial entre Estados Unidos e China. Então, e o mais louco de tudo é que ele ainda tem emprego. Tipo assim, o cara faz tudo e ainda tem emprego, né? Além disso, apesar de ser formado por Harvard e um escritor prolífico, cara que escreve pra caramba, ele não tem publicações em periódicos acadêmicos de alto nível. Ou seja, ele escreve pra caramba, mas não são... os cientistas, né? E ciências humanas é uma ciência também. Os cientistas não compram muito o que ele vende, não. É isso que tá falando aqui. Ele é literalmente o conselheiro do presidente. Mas como economista, praticamente não fez nada além de escrever livros malucos. Ele concorreu a cargos políticos pelo menos 5 vezes, sem sucesso. Muitas delas como democrata. Ele apoiou Hillary Clinton em 2008, que ela, acho que era senadora, né, em 2008. O que por si só é maluco. O fato de Donald Trump permitir que alguém que apoiou Hillary Clinton influencie sua política econômica. Em 1996... Quando ele próprio concorria ao Congresso, ele foi endossado pela então primeira-dama Hillary Clinton. Ele é o autor de um livro que virou filme, chamado Death by China, Morte pela China. E você não vai acreditar em quem narrou o filme. Foi o Martin Sheen. Ele acredita que os produtos chineses estão envenenando os americanos. E embora tenha começado sua carreira como defensor do livre comércio, como a maioria dos economistas, em algum ponto ele fez uma guinada bizarra. Ele é rejeitado por praticamente todos os economistas, inclusive os de Harvard, como um excêntrico e marginal. Ou seja, um maluco. Na verdade, a única coisa em que os economistas parecem concordar, mais do que na importância do livre comércio, é em como Navarro está sempre errado. E fica até o final que você não vai acreditar em como que o Trump encontrou esse cara. Realmente, essa história é bem bizarra. Então vamos lá, essa história do Peter Navarro. Nos últimos meses, enquanto me aprofundava na guerra comercial que os Estados Unidos estão travando basicamente com todo mundo, comecei a me perguntar: quem é que está liderando esse movimento? Quem está dando a Trump as ideias
que ele está implementando em relação a tarifas e comércio livre. E não demorou muito para encontrar a fonte. Mas, conforme fui desvendando a história, não pude acreditar no que encontrei. A história ficava cada vez mais louca, quanto mais eu investigava Peter Navarro, um economista com quem praticamente nenhum outro economista concorda. E claramente o mercado também não concorda com ele, já que o VIX, a medida de volatilidade do mercado de ações dos Estados Unidos, disparou. Veja só esse gráfico. Quanto mais alta a linha azul, mais volátil a economia americana está ficando. E praticamente toda vez que a economia esteve tão volátil quanto agora, entramos em recessão. Com a recente introdução das tarifas, esse número disparou e está ficando assustador. Ele está falando de uma tabela que ele está mostrando no vídeo dele. Vocês podem, quem tiver interesse de ver a tabela, pode ir lá no vídeo, tá? Mas o que é ainda mais assustador é o arquiteto de tudo isso. O plano tarifário, a batalha com a China e o resto do mundo e a matemática aparentemente maluca usada para determinar quais tarifas aplicar em quais países. E não só isso, um economista de Harvard chegou a dizer que o entendimento de economia de Peter Navarro é tão básico que até um aluno de primeiro ano de economia veria facilmente as falhas. Mas antes de falarmos das políticas reais de Navarro e do economista inventado por ele, o único que aparentemente apoia suas ideias, e ele não é real, e da forma estranha como Trump o encontrou, é importante entender seu histórico e algumas de suas ideias esquisitas sobre comércio. Segundo a Wikipedia, Peter Navarro é um economista e autor americano que atualmente é conselheiro sênior para comércio e manufatura do presidente Donald Trump. Ele serviu no primeiro governo de Trump como diretor do Conselho Nacional de Comércio da Casa Branca e depois como diretor do novo Escritório de Política Comercial e de Manufatura. Navarro é professor emérito de Economia e Políticas Públicas da Universidade da Califórnia em Irvine. Mas como você verá, a própria universidade basicamente se distanciou dele. Ele também é, talvez, um dos políticos mais fracassados da história americana. Só tem fracassado nesse movimento de extrema-direita, gente. Ele já concorreu como republicano, independente e democrata em diversas eleições sem nunca ter vencido. É conhecido por sua postura radical contra a China e por acreditar que a China representa uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Diferente da maioria dos economistas, ele é um oponente vocal dos acordos de livre comércio e foi o principal responsável pela guerra comercial entre Estados Unidos e China durante o primeiro mandato de Trump. Ironicamente, mesmo sendo um dos maiores apoiadores de Trump, Navarro já apoiou Hillary Clinton, foi apoiado por Hillary Clinton e apoiou Barack Obama. Tudo isso me leva a pensar se Peter Navarro não seria uma espécie de infiltrado democrata, enganando seus republicanos e a base maga com o maior aumento de impostos da história por meio das tarifas. Porque essa tarifa, gente, vai ser o maior aumento de impostos da história dos Estados Unidos. Tá? É inacreditável que suas políticas comerciais sejam tão à esquerda. E ainda assim ele conseguiu fazer com que um presidente republicano, que aliás já foi democrata, as implementasse. O Trump já foi democrata, né? E mais, convencer a direita de que elas são do interesse dos Estados Unidos. Porque tudo que está acontecendo com essas tarifas vai completamente contra as políticas republicanas tradicionais. Em 2016, 370 economistas, incluindo 19 ganhadores do Nobel, assinaram uma carta alertando contra as políticas econômicas propostas por Trump. Navarro apenas respondeu dizendo que a carta era uma vergonha para o braço offshoring corporativo da profissão econômica, que insiste em dizer que acordos comerciais ruins são bons para os Estados Unidos. Então, ele é contra o livre comércio, né? Dizer algo assim é como dizer que médicos que usam luvas são malucos por acharem que as luvas salvam vidas. Durante o primeiro governo Trump, suas ideias foram recebidas com ceticismo. Ele viveu em confronto com Gary Cohn, ex-Goldman Sachs, que também era conselheiro do presidente. Cohn basicamente neutralizou Navarro até decidir sair do cargo, abrindo caminho para a guerra comercial Estados Unidos-China. Isso no primeiro governo Trump. Em 20 de janeiro de 2025, Navarro voltou como conselheiro sênior para comércio e manufatura no segundo mandato de Trump. Olha a desgraça, gente. Dessa vez, parece que o presidente cercou-se de pessoas que não o contrariariam em suas ideias comerciais. Curiosamente, Elon Musk recentemente atacou Navarro no X, ex-Twitter. E vou falar disso já. Quando o Musk rompeu com Trump, falando mal do Peter Navarro. A peça central da política comercial de Navarro é sua crença de que déficits
comerciais são ruins. E essa é uma visão com a qual a maioria dos economistas discorda completamente. Gregory Mankiw, professor de Harvard, disse que os erros de Navarro sobre déficit comercial são tão básicos que qualquer calouro que passou por economia 1 saberia identificar. Né? Ou seja, ele está dizendo que o déficit comercial, o que é? Por exemplo, vamos dizer, dar um exemplo, um exemplo de como eu ouvi um economista explicando. Por exemplo, vamos dizer que eu corto o cabelo num salão. Aí, todo mês eu vou lá cortar cabelo. Não vou, né? Mas vamos dizer. Todo mês eu vou lá, corto cabelo. Eu sou comediante. A minha cabeleireira nunca foi no meu show. Então, a gente está com déficit comercial aí. Porque eu estou comprando dela, um serviço dela, ela não está comprando de mim. Entende? Mas, esse déficit comercial não é ruim para mim. Nem para ela. Entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, vamos lá. A peça central da política... Não, e aí, só antes de falar. Então, esses caras, como é olho por olho, dente por dente, essa ideia, assim... Então, não. Ó, cabeleireira, se você não for lá assistir meu show, eu não corto o cabelo aqui, não. Só vou cortar o cabelo em quem for assistir meu show. Eu vou ter que achar um cabeleireiro, uma cabeleireira que goste de comédia. Ó, a dificuldade que eu vou ter. Eu prefiro ir na da esquina aqui. Né não? Esse déficit comercial tá bom pra mim. Eu não sou insana. Eu não sou olho por olho e dente por dente. Eu sou um Neandertal. Enfim. A peça central da política comercial de Navarro é sua crença de que déficits comerciais são ruins. E essa é uma visão com a qual a maioria dos economistas discorda completamente. Essa eu já tinha lido, né? E ele não é o único. Daniel Drezner, da Tufts University, disse: como alguém que escreve sobre o assunto, não conseguia entender sua lógica. Tyler Cowen afirmou que praticamente ninguém na profissão econômica concorda com a ideia de que déficits comerciais são ruins por si só. O The Economist, revista, né, descreveu as ideias de Navarro sobre déficit como economia duvidosa e o Financial Times como economia ruim. Alguns economistas chegaram a chamá-lo de charlatão, dizendo que 99% dos economistas respeitáveis rejeitariam o que ele diz. O erro fatal do pensamento dele é achar que, para cada dólar que importamos, o PIB cai em $1. Mas isso não é verdade. Quando os americanos compram produtos estrangeiros mais baratos, eles economizam dinheiro, o que significa mais dinheiro para gastar internamente, estimulando a economia. Isso também permite que os produtores americanos foquem em produtos de maior valor agregado, tornando os Estados Unidos mais produtivos. É justamente isso que permite os americanos terem déficits comerciais. Eles têm muito mais poder de compra que os outros países, né? Então, o que ele está dizendo aqui é muito melhor os Estados Unidos, ao invés de colocar a galera para, por exemplo, colher soja e vender soja, os Estados Unidos ele prefere fazer o tofu, a tecnologia do tofu. Ele prefere vender a tecnologia de fazer o tofu do que vender a soja. Porque tem mais dinheiro na tecnologia do que... entende? Então é muito melhor para os Estados Unidos. Que bom que você compra as brusinhas da Shein. Porque aí dá para a galera ficar estudando inteligência artificial aí, que tá precisando, né? Porque estão tomando a surra da China. Essas são as ideias que fazem de Peter Navarro o economista mais impopular da classe, entre os economistas, né? Enquanto Navarro disse que o livre comércio é ruim, em 2012, 95% dos economistas entrevistados pela Universidade de Chicago concordaram com a afirmação. O comércio mais livre melhora a eficiência produtiva e oferece aos consumidores melhores escolhas. No longo prazo, esses ganhos são muito maiores do que qualquer efeito sobre o emprego. Ou seja, os benefícios do livre comércio superam os custos com folga, né? Na verdade, os problemas com o emprego causados pelo livre comércio permitem que os americanos desenvolvam habilidades mais produtivas. Quando se estende isso, 76% do público que acha que o Buy America, né, comprar só produto americano, tem efeito positivo na manufatura dos Estados Unidos, mas apenas 11% dos economistas concordam. Então, assim, 76% da população americana acha que comprar produtos feitos nos Estados Unidos tem efeito positivo na manufatura dos Estados Unidos, mas somente 11% dos economistas concordam com isso. E mesmo esses 11% ainda são mais moderados do que Navarro. E o mais estranho, em 1994, Navarro escreveu um livro chamado The Policy Game, em que defendia o livre comércio. Na época, ele dizia que tarifas só protegem os lucros de algumas indústrias enquanto prejudicam os consumidores. Naquele tempo, recém-formado em Harvard, ele parecia entender as coisas. Depois, passou a dizer que não percebia que a erosão econômica globalista dos Estados Unidos estava só começando.
Mas hoje parece que ele tem mais problemas com a China do que com o livre comércio. E é por isso que veículos como The Atlantic, né, a revista, o chamam de o lunático por trás da teoria comercial de Trump. Até seus críticos admitem que ele acerta em algumas coisas, como o fato de que a entrada da China na Organização Mundial do Comércio realmente prejudicou os Estados Unidos, muito mais do que os políticos esperavam. A China quebrou regras, desvalorizou a moeda e brutalizou seus cidadãos para reequilibrar o comércio. Mas, segundo economistas de esquerda e direita, as visões de Navarro são ultrapassadas, equivocadas ou simplesmente erradas. E praticamente todo economista sensato sabe que não há como trazer os empregos de volta da China. As cadeias de suprimentos são complexas demais. O custo para mover a produção seria astronômico. Como disse um economista, você não consegue desfazer essa omelete da globalização. E agora vem a parte mais doida. Se praticamente nenhum economista apoia Navarro, quem apoia? Bem, ele inventou um amigo imaginário. Sim, ele criou um economista fictício de Harvard chamado Ron Vara. Esse especialista apareceu mais de uma dúzia de vezes em livros de Navarro e em um memorando crucial que serviu de base para a guerra comercial com a China em 2018. Mas Ron Vara não existe. Ele é literalmente um produto da imaginação de Navarro. Quando o New York Times procurou a Casa Branca, não houve comentário. A Universidade da Califórnia disse apenas que o Sr. Navarro está de licença e não representa mais a universidade. O próprio coautor de um dos livros de Navarro, Glenn Hubbard, disse que não fazia ideia de que Ron Vara era inventado. E como se não bastasse, Navarro criou um e-mail falso para Ron Vara e usava isso para enviar memorandos em Washington, influenciando decisões reais de política econômica. Navarro até reconheceu que Ron Vara é fictício, seu alter ego literário, mas disse que nunca foi usado de forma imprópria como fonte factual. Mas se você coloca alguém opinando sobre o comércio global no memorando, está implicitamente dizendo que é uma fonte confiável. Até Elon Musk criticou Navarro, dizendo que ter PhD em economia por Harvard é mais sinal de ego do que de competência, e citou Thomas Sowell. Em todo desastre na história americana, sempre parece haver um homem de Harvard no meio. O Elon Musk se separou do Trump na questão da tarifa. E por fim, como que o Trump encontrou o Navarro? Simples. Jared Kushner, o genro, o marido da filha do Trump, procurou na Amazon um livro que batesse com as ideias de Trump. E encontrou Death by China, Morte pela China. Ligou para o autor e pronto. Navarro ganhou um dos cargos mais importantes da economia dos Estados Unidos. E é assim, meus amigos, que superpotências falham, colocando as pessoas erradas nos cargos errados na hora errada. Essa história do Jared Kushner, desse genro do Trump, foi real. Ele ligou pro cara, quando ele fala assim, a cold call, quer dizer, ele ligou pro cara direto, sem nenhuma ponte, assim, tipo, ele foi atrás do cara. Ele realmente viu na Amazon o livro do cara e ligou. E ele não leu o livro do cara. Ele viu a capa. E mais um detalhe dessa história. Ron Vara é um mistureba do nome dele, Navarro. Ron Vara. E é esse cara que está aconselhando o Trump a fazer as tarifas. E aí, fica você aí querendo achar sentido no que está acontecendo no mundo. Não tem sentido. É só loucura e distopia. É isso. Eu vou ficar por aqui hoje, gente. Muito obrigado pela audiência. Se inscreva, dá um like, se torne membro. Vamos ler um livro junto. Vamos ler aquele livro que o Rodarrice indicou junto. E eu fico por aqui. Sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, escrever uma piada, tem um curso online que está bem completinho. Está lá na plataforma Hotmart. O link está abaixo aqui na descrição.